Olá a todos, eu me chamo Emerson, sou professor de redação no Colégio Batista Mineiro. Sou graduado em Letras pela PUC Minas e atualmente curso mestrado em Estudos Literários na UFMG, onde pretendo desenvolver uma pesquisa sobre a obra do escritor mineiro Frei Beto. Muito honrado, eu estou aqui atendendo a um convite muito gentil do Rogério Tavares, atual presidente da Academia Mineira de Letras. Em minha fala, eu pretendo abordar uma pesquisa que desenvolvi no tempo da minha graduação, coordenada pela querida professora Ivete Walt da PUC Minas, que naquele momento buscou estudar a prisão e os seus sujeitos escritos na história da literatura brasileira. Na minha pesquisa, eu focalizo o meu olhar mais precisamente sobre os textos carcerários, especificamente as epístolas de Frei Beto. Constituiu esse trabalho de pesquisa um artigo que publiquei na revista do Instituto de Ciências Humanas, também da PUC Minas. Então, a minha fala vai ser um recorte deste trabalho. E assim eu começo. Ao longo da história da literatura, muitos dos textos construídos e encenados são intermediados pela memória, recortada e moldada por expressões identitárias individuais ou coletivas. Por meio da memória materializada no texto literário, considerada como um topos pelo qual distintos discursos se cruzam e fundam novos, existe a possibilidade de retomada de acontecimentos historicamente constituídos, bem como o acesso a outras impressões subjetivas deixadas à margem da história oficial. Logo, podemos dizer que, por vezes, há uma relação simbiótica explícita entre literatura e memória. Se a memória constitui muitos dos textos literários, a literatura, por sua vez, entre suas funções, tem a responsabilidade de preservar a memória de um povo. Em vista disso, se o homem possui em si a necessidade de narrar, a literatura, meio em que sua linguagem é potencializada, encenará essa necessidade. Lembrar e narrar, e por conseguinte imortalizar, é de fato um exercício de escrita bastante comum na história da literatura. A escrita, como prática de uso da língua, se dá a partir das intenções sociodiscursivas de um autor e entre elas se verifica a escrita da memória. Isto posto, se a escrita é passível de inscrever a memória, na escrita da memória carcerária, que especificamente será tratada aqui, lê-se a experiência da violência, os relatos do cotidiano prisional por sujeitos que se constroem a partir de um espaço estruturalmente destinado ao confinamento, a coerção e, muitas vezes, a degradação da dignidade humana. Em suas Memórias do Cárcere, Graciliano Ramos traz o testemunho de torturas e privações em seu confinamento durante o Estado Novo. Salim Miguel, por sua vez em 1º de abril, discorre sobre os pesadelos que viveu em uma prisão de Florianópolis, no período da ditadura civil-militar. No âmbito das narrativas brasileiras contemporâneas, Luciana Coronel explica que uma série de publicações acerca da escrita do cárcere, produzidas por prisioneiros, emerge após a publicação de Estação Carandiru, de Drauzio Varela. A pesquisadora pontua que a crítica especializada comumente define os escritos produzidos no cárcere como literatura denúncia, escritos de sobrevivência e também como a literatura do real, articulando o discurso histórico e o literário. Coronel manifesta que o não reconhecimento desse tipo de texto como literatura se dá tão somente por preconceitos difundidos no senso comum, pois este autoriza, abre aspas, esta espécie de castração ao simbólico diante da autoria de autores tradicionalmente excluídos da participação no campo da produção cultural, fecha aspas. A pesquisadora parece ver a literatura como trabalho com a criação simbólica, uma fabulação própria do trabalho com a escrita e, por esse motivo, não define os textos do cárcere apenas como depoimentos pessoais, escritas de memória, que muitos preferem situar no campo da história, em especial na corrente de estudos culturais. A esses textos é que Flora Susequinde, por exemplo, irá chamar de uma literatura do eu, na qual a escrita será permeada por elementos de uma narrativa memorialística. Retomando as considerações acerca da escrita carcerária, longe de negar que esse tipo de escrita se constitui e se articula através dessas duas categorias supracitadas, literatura e história, Coronel afirma que os relatos do cárcere se configuram sob uma fórmula híbrida,
tecida por traços históricos e literários que projetam a subjetividade do enunciador, bem como seu local e tempo de enunciação. O contexto histórico é de fato indissociável das narrativas do cárcere, e os traços e elementos próprios do discurso literário também atravessam esses escritos, pois é muito comum vermos descrições dos espaços prisionais, das rotinas, dos castigos e, não raras vezes, dos sentimentos de saudade dos entes queridos, assim como da esperança dos sujeitos de se verem livres do sistema prisional. Há sujeitos que passam pelo cárcere ocupando posições de escritores presos políticos, alguns já gozando de reconhecimento no plano literário. Produziram obras que descrevem suas experiências nos seus tempos de prisão. Caso de Graciliano Ramos, encarcerado pela ditadura do Estado Novo, e Salim Miguel, que foi detido por 48 dias pela ditadura civil-militar, entre os meses de abril a maio de 1964. Mas além das obras desses autores, outra forma de documentação histórica não epistolar, ainda que não propriamente sobre o eixo temático de uma escrita do cárcere, são os relatos publicados acerca das memórias de guerrilha, muito em especial aquelas do período da ditadura civil-militar brasileira, como O Que É Isso, Companheiro, de Fernando Gabeira. São relatos, aliás, bem estudados por Susequinde em seu Literatura e Vida Literária, Polêmicas, Diários e Retratos, que analisa a produção literária, bem como suas relações com a política nos anos de autoritarismo do regime militar. Outro gênero importante são as cartas da prisão, que aqui será tratado. As cartas de Landino Vieira, publicadas em papéis da prisão, obra que também reúne apontamentos acerca de sua escrita e reflexões próprias do âmbito da teoria e prática literária, revelam a vida do autor preso por seu envolvimento com a luta armada contra Portugal em favor da independência de Angola. Em seus 14 anos de cárcere, primeiro nas celas das prisões de Luanda e após sua transferência em um campo de concentração em Cabo Verde, são transcritas uma série de imagens do cárcere, bem como dos sujeitos que o ocupam, e engendram importantes depoimentos que abarcam os longos anos de sua prisão. Como foi mostrado, a produção literária do cárcere é bastante fértil, desdobrando-se a partir de uma gama de abordagens e continuará o sendo enquanto a instituição prisional existir. Mas agora, volto a minha atenção para as epístolas, para o trabalho epistolar de Frei Beto, em seu período de preso político e comum, de 1969 a 1973. Carlos Alberto Libânio Cristo, mais conhecido como Frei Beto, é um frade dominicano e, entre muitas funções, autor de uma série de livros editados no Brasil e também no exterior. Defensor dos direitos humanos, foi preso no período de 1969 a 1973, como eu disse, acusado de ajudar perseguidos políticos implicados nos movimentos estudantis a atravessarem a fronteira do Brasil com o Uruguai e, desse modo, dar apoio à Ação Libertadora Nacional de Carlos Marighella. Nesse tempo, produziu um volume expressivo de cartas, remetidas a parentes, amigos, membros e companheiros eclesiais. Embora o conteúdo seja bastante variado, percebe-se que todas se constituem como suportes de memória que revelam uma rica experiência teológica em um espaço marcado por toda sorte de precariedades, inclusive a afetiva, assim desnudando a realidade da prisão brasileira. Divididas em 2 volumes separados, as cartas do período de 4 anos em que Frei Beto esteve preso são encontradas em Das Catacumbas e em Cartas da Prisão. A obra Das Catacumbas foi primeiramente publicada na Itália. Já as epístolas reunidas em Cartas da Prisão foram publicadas em 1977. Ademais, as cartas de 1969 e 1970 são do período em que o autor esteve encarcerado como preso político. Já as de 1971 e 1972 são escritas em seu tempo de preso comum. Naturalmente, as cartas dos primeiros anos de cárcere de Frei Beto revelam atitudes de revolta do autor, inconformado pela injustiça que acometeu sua vida e a de seus companheiros, enquanto as que foram dispostas em Cartas da Prisão possuem um caráter mais reflexível e também pastoral. No que diz respeito àquelas publicadas em O Canto na Fogueira, se percebe uma natureza teológica mais acentuada, o que se deve à sua condição de obra colaborativa entre frades dominicanos, que, inclusive, produziram diversas cartas em conjunto e as remeteram a eclesiásticos e comunidades religiosas. As cartas de Frei Beto,
articuladas no conjunto dessas três obras, também podem ser visualizadas como uma longa narrativa fragmentada, de caráter autobiográfico, pois no sentido de que a carta é recurso tido como uma das maiores manifestações de experiências pessoais direcionadas a um destinatário estabelecido, revelando o mais íntimo de um eu singular, ela constitui, como esclarece Foucault, uma autêntica, abre aspas, maneira de cada um se manifestar a si próprio e aos outros, fecha aspas. Segundo o pesquisador francês, a carta torna o sujeito enunciador presente diante daquele a quem se dirige, garantindo-lhe, por um lado, um olhar voltado ao seu destinatário e, em contrapartida, a possibilidade do outro olhá-lo através do que lhe é dito, em um processo que Foucault entende como a abertura que um sujeito se dá para o outro. Frei Beto explica sua estada na prisão como a ação de uma missão teológica. A sua voz, textualizada nas suas cartas, revela fortes tensões e violências simbólicas sofridas em um conturbado momento sociopolítico do Brasil, inscritas em um espaço que, estruturalmente opressivo, é, em contrapartida, ressignificado e metaforizado. E o resultado das constantes reflexões pessoais que se dão nesse espaço, bem como das memórias erigidas ali, gera novas atitudes e novas faces do enunciador. Importante na cena enunciativa, uma das celas em que o enunciador construído por Frei Beto produz suas cartas é descrita por ele como um local de aproximadamente 160 metros quadrados, ocupados quase que inteiramente por beliches. Local onde, em certo momento, já se amontoavam mais de 50 presos, número que é expandido para mais de 300 se a gente considerar todo o presídio. De todas as classes sociais, entre médicos, escritores, ex-deputados, universitários, operários e muitos outros. Para o enunciador, o confinamento no presídio Tiradentes revelou-se como um lugar degradante, hostil e abominável. Era, com efeito, abre aspas, edifício assustador, que já foi senzala de escravos, tão velho quanto a tragicidade da condição humana. Fecha aspas. Na prisão, ele viveu privações das mais variadas, de ordem estrutural e afetiva. Passou anos à espera de um julgamento sempre adiado, seja por complicações burocráticas, seja pela falta de boa-fé dos órgãos públicos e responsáveis por seu julgamento. Nas celas dos presídios pelos quais passou, conviveu com a ausência de recursos básicos para suprir suas necessidades, como a falta d'água, com as torturas psicológicas empreendidas na forma de confinamento de cartas, muitas vezes a única forma de comunicação com o mundo exterior, e proibições de visitas como forma de retaliação sempre que exigidas melhores condições de sobrevivência naquele meio. Além disso, também sofreu com a privação de banhos de sol, já escassos e limitados a poucas horas por semana, e ainda a não autorização para a realização de missas, o que representava outra tortura para um sujeito religioso. A primeira carta de que se tem registro é a do presídio Tiradentes, datada de 7 de dezembro de 1969, remetida à sua família pouco depois de ter sido preso, isto em novembro daquele ano. De extensão curta, as descrições feitas pelo autor são pontuais, quase como se fosse organizada em tópicos. A carta descreve o interior da cela e a divisão das equipes no que toca os serviços de limpeza e alimentação. Encerrando, há um breve parágrafo marcando suas ocupações, entre elas aulas de francês, ginástica, yoga e teologia, organizadas pelos próprios presos, como se narra em muitas cartas posteriores. Embora clausurados, é de se destacar que nesse registro inicial, e sob a perspectiva do enunciador da carta, não se observa o compartilhamento de um sentimento de tristeza entre os presos. Há, pelo contrário, um espírito forte e coletivo que torna a vida de todos naquele meio mais suportável. Especialmente para Frei Beto, preso de número 7.213, a vivência ali aponta para uma consciência de uma importante experiência pela qual passava, o que considerava ser um possível presságio para o que isso representaria em sua vida no cárcere e posterior a ele. Efetivamente, parece haver, na postura do enunciador construído por Frei Beto, a compreensão de uma etapa de sua vida que constituirá uma grande experiência, segundo ele, conduzida por um desígnio divino. Mas se não há na carta introdutória um registro pormenorizado, de cunho mais emotivo,
acerca dos sentimentos experimentados ali, algo natural e compreensível em virtude de ser tão somente um registro inicial de uma narrativa que se estenderia por 4 anos, muitas das cartas que se seguirão, em especial aquela da obra Das Catacumbas, propiciarão muitas reflexões em que vemos um enunciador com uma postura de revolta, por vezes decepcionado, crítico às instituições, que inclui a Igreja Católica, irado e descrente. Mas o veremos também empático e sensível aos sofrimentos humanos, confiante de sua inocência e esperançoso em relação ao seu futuro. Tudo isso exposto não necessariamente de maneira sequencial. A consciência da importância da experiência que o enunciador construído por Frei Beto vivenciava na primeira carta é recontada naquela que virá em seguida, escrita no dia 25 de dezembro de 1969, atravessada horizontal e verticalmente por reflexões teológicas inspiradas pelo contexto histórico e simbólico do Natal, que, se não justificam seu estar no cárcere, pelo menos alimentam a convicção de que sua prisão dá-se como um evento essencial para algo maior, a possibilidade de uma aproximação com Deus e, consequentemente, a promoção de marcas que contribuiriam para a remodelação de sua própria identidade. As atitudes do enunciador são gradualmente transformadas. De um sujeito com uma conduta mais tranquila, emerge daquelas catacumbas uma voz crítica às estruturas opressoras da sociedade, entre elas a prisão. Naquele momento pós-golpe civil-militar de 1964, a prisão não era apenas local para todo tipo de torturas físicas, mas nela também reinavam o marasmo e a monotonia, geralmente surgidos após aplicados os suplícios, igualmente danosos ao psicológico, pois levavam ao nascimento da angústia e à brecha para a depressão e a insanidade, conforme relata na carta do dia 22 de fevereiro de 1970. Abre aspas. Hoje é domingo, chuvoso e triste. Cerca de 50 presos se acomodam como podem pela cela. Muitos dormem no chão, sobre colchões, porque não há mais espaços para camas. O silêncio reflete o clima úmido desse dia cinza. Não é um silêncio de calma, de paz interior. É quase uma sufocação. Tanta gente junta e poucas falam. Parece que alguns gostariam de gritar bem alto, mas engolem esse desejo e aguardam. O quê? Não sei. Ninguém sabe. Na prisão sempre se aguarda. É como na plataforma de uma estação sem trem e sem trilhos. Fecha aspas. Nessa mesma carta, o enunciador comenta a tentativa de suicídio de Tito de Alencar Lima, após ser torturado pela Operação Bandeirantes em um local conhecido, até mesmo pelos militares, como a sucursal do inferno. O terror das torturas sofridas por Frei Tito, ou tantos outros, era como um veneno que impregnava suas mentes, concebendo os fantasmas de torturadores que, às vezes materializados, a qualquer momento podiam interrogá-los, munido dos métodos mais cruéis. E em meio aos constantes assombros psicológicos, em meio às permanentes privações, viviam e tentavam se adaptarem com a verdade dura e onipresente da prisão. E a prisão, com efeito, é inúmeras vezes tratada como matéria para seus próprios questionamentos. Se em um breve primeiro momento vemos um comportamento mais descritivo e catalográfico das atividades desenvolvidas no cárcere, à medida que se dão os diálogos das cartas com seus interlocutores, transcorrido meio ano de confinamento, percebem-se atitudes analíticas do espaço prisional e das organizações sociais, em especial reflexões críticas acerca das relações de produção controladas pela estrutura capitalista que impera no mundo e são essenciais para a perpetuação da pobreza. Para o enunciador, a prisão seria um importante instrumento que busca, abre aspas, afastar do convívio social aqueles que atentam contra a segurança dos donos dessa sociedade. Fecha aspas. Como foi mostrado, a fé possui especial importância na vida e constituição identitária do enunciador em uma série de cartas que abrangem os livros estudados, sobretudo naquelas de Das Catacumbas e O Canto na Fogueira. A Igreja é, no entanto,
em uma série de cartas que abarca uma temática que se pode chamar de críticas ao sacerdócio, objeto de duros julgamentos no que se refere à postura eclesiástica diante dos acontecimentos antes e depois de 64. Críticas que também cobrem a indiferença de membros de todo o corpo da Igreja para com os desfavorecidos economicamente, bem como sua inércia diante dos mecanismos erigidos pelo capitalismo para a perpetuação da pobreza. De fato, algumas das ações da Igreja são descritas como orquestradas pelo sistema do capital. Como é possível depreender das leituras das cartas em que o tópico das injustiças sociais e econômicas é bastante recorrente. Na posição de preso comum, após o governo militar cassar seus direitos de prisioneiro político, os sujeitos com que passa a conviver em mais de uma dezena de celas também mudam. Homens condenados por homicídios, estupros, latrocínios, assaltos, tráficos de drogas, etc, etc. Corpos elevados a companheiros de viagem pelo enunciador, todos a bordo da instituição prisional que é definida por ele como um paradoxo. Logo, para além da visão identitária que o enunciador tem de si, constitui-se outra, advinda de uma lente externa, a do governo, que o vê como criminoso e, por essa razão, deve estar na companhia de presos igualmente perigosos. Tal perspectiva é descartada pelo enunciador, ao comentar ironicamente que sua passagem pelo cárcere, repleta de reviravoltas jurídico-políticas e experiências alegres e angustiantes, somente poderia ser descrita por Dostoiévski, célebre por obras que analisam psicologicamente o estar humano no mundo, o que ressalta a face de grande leitor de Frei Beto. Já no fim do cumprimento de sua pena, uma das últimas cartas de Frei Beto aparece contida em O Canto da Fogueira, construída a partir de uma articulação entre os temas da fé e da esperança. O diálogo travado é bastante filosófico e intenta produzir uma reflexão acerca da morte, mas também sobre sua antítese dentro da esfera teológica cristã, a ressurreição, a qual se motiva certamente em razão de o enunciador estar inspirado pela época pascal. Ressurreição da Igreja, que se desvincularia aos poucos de uma cegueira coletiva no que se refere às opressões sistêmicas, mas também é uma ressurreição humana. E, embora não seja explicitado, textualizado, relaciona-se com a própria ressurreição simbólica do enunciador que, na sua jornada pelo cárcere, torna-se outro, ou melhor, encena outras identidades a partir do contato intersubjetivo com os outros presos. As duas últimas cartas de que se tem registro da passagem de Frei Beto pela prisão, presentes em cartas da prisão, ambas direcionadas aos seus pais e irmãos, revelam um enunciador feliz e ansioso com a liberdade próxima. A primeira informa acerca de um quadro, pintado por Moacir Pedroso, um companheiro de cárcere, e encomendada pelos pais de Frei Beto. Apesar de o enunciado, abre aspas, nesta tela estão todos os nossos anos de prisão, fecha aspas, sintetizá-lo com sucesso, a análise da obra de arte se dará apenas na última carta, escrita alguns dias depois, em 25 de setembro de 1973. O quadro, como define o enunciador, representa, abre aspas, um prisioneiro em sua cela, sentado à mesa de pedra, escrevendo. A cela é terrível como tudo aquilo que suprime ou esmaga a liberdade humana. Não tem simetria e sua janela gradeada não mostra nada, senão um conjunto opaco de cores que traduzem amargura. Tudo ali é sombrio, solitário e precário como a cruz pregada na parede ao fundo. Sofrimento e imundície se mesclam onde o homem foi reduzido à condição de animal de jaula. As tonalidades do quadro são obscuras e confusas, como se gotas de lágrimas tivessem pingado, espalhado e misturado às tintas, resultando num efeito que traduz todo o horror de um cárcere. Fecha aspas. Ao retratar o quadro, esmiuçando todos esses elementos composicionais, o enunciador estabelece uma associação metalinguística com seu próprio estar no cárcere, bem como de seus companheiros, os freis Fernando e Ivo. O sujeito pintado, se não o representa na aparência debilitada, pelo menos personifica e expressa através de seu olhar a esperança, força e fé que fez possível suportar a vida na prisão. É interessante que o enunciador mais uma vez retoma sua definição, ressaltada na obra Das Catacumbas, de cárcere como esgoto da sociedade.
convicto da função do sistema prisional meramente de isolador dos malquistos da esfera social que ela mesma produz. O sujeito no quadro escreve, assim como o próprio enunciador, que, por intermédio de suas cartas, transcreve suas memórias individuais e materializa suas experiências na prisão. Eterniza, em um material vasto ao longo de 4 anos, um olhar interno do sistema prisional em pleno período da ditadura civil-militar brasileira. É a voz de uma geração que intenta fazer-se ecoar em outras que virão numa negação às atrocidades de um sistema ditatorial. Compromisso assumido no último parágrafo da carta. É, como mostra, uma tentativa de desnudar a barbárie de um momento crítico para que, possivelmente, não venha a se repetir no futuro. E, realizada essa leitura, assim eu encerro essa palestra proposta. Muito obrigado.